Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação. Que a paz e a graça de Deus esteja sobre a sua vida. Bom, vem comigo, meu nome é João, eu sou comentarista bíblico. Nós demos início a uma série de gravações a respeito sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Na gravação passada, se você ainda não assistiu, você pode acessar ao YouTube. Se você gostar, dê o seu like, porque isso ajudará a mais pessoas receberem esse conteúdo. Bom, mas hoje temos que iniciar assim. Nem todo pecado contra o Espírito Santo é blasfêmia. Existem os pecados contra o Espírito Santo que não é blasfêmia. Bom, hoje você está vendo esse título aí, Pedradas contra o Espírito Santo. Bom, vamos começar por aqui. A rejeição a Deus por parte do povo de Israel, por parte dos judeus, foi uma rejeição tríplice, uma tríplice rejeição a Deus. Vamos ver como começou. No Antigo Testamento, o povo de Israel, ele rejeitou o Pai, tá? E no Novo Testamento, ele rejeitou o Filho. E depois, quando a igreja começou a trabalhar na face da terra com a pregação do Evangelho, o povo de Israel, os judeus, rejeitaram o Espírito Santo. Então foi uma tríplice rejeição. Fique até o fim dessa gravação para você entender o que de fato aconteceu. Bom, no Antigo Testamento, a rejeição e a teimosia de Israel contra Deus foi tão grande que Deus resolveu arrancar eles da terra e levar lá para a Babilônia para dar uma lição para eles que durou 70 anos. Bom, e quando Jesus já estava no seu ministério, já no Novo Testamento, ele fez menção da rejeição de Israel a Deus o Pai. Quando ele disse assim, falando para Jerusalém, ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados. E disse: quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta seus filhinhos debaixo das suas asas, e tu não o quiseste. Então aqui está o próprio Jesus fazendo menção da sua rejeição, ou seja, da rejeição a Deus por parte dos judeus. Agora vamos, como foi que os judeus rejeitaram a Jesus? Vamos citar aqui aquela ocasião em que Jesus sempre se apresentava tentando atrair eles para crer que Jesus é o Deus verdadeiro, é o Messias dele. Jesus, ele citou aquelas palavras que só Deus pode citar. Quando Deus disse para Moisés, ele disse: olha, eu sou o que sou. Vai e diz ao povo que o eu sou te enviou a eles. Bom, aí Jesus, quando questionava os judeus, discutiu com os judeus, os fariseus perguntaram para ele: tu ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Porque Jesus foi o que apareceu a Abraão também. Aí Jesus respondeu para eles: olha, antes que Abraão existisse, eu sou. Então ali estava o eu sou perante eles. E eles não aceitaram. E diz ali que os fariseus, os judeus, eles pegaram em pedras para atirar em Jesus. E Jesus foi necessário que ele se ocultasse e saísse do templo, como aconteceu. Então aqui está a rejeição ao Pai e a rejeição ao Filho. Ah, mas agora a coisa vai ficar mais séria. Porque vamos falar aqui do ápice da rejeição a Deus, a tríplice rejeição.
Então, lembrando também que a rejeição dos judeus, ou seja, a rejeição a Deus por parte dos judeus, ela é temporária, porque no final dos tempos Israel será salvo como nação, tá? Um remanescente será salvo. Bom, agora vamos lá para o capítulo 7 do livro de Atos dos Apóstolos. Naquela ocasião ali, a igreja já estava formada e inaugurada, e os cristãos estavam espalhando o evangelho por Jerusalém, para depois sair por Samaria e em todo o mundo. E ali se levantou um jovem chamado Estevão. E sempre no Novo Testamento é citado o Espírito Santo. O tempo da graça é chamado também de a dispensação do Espírito Santo, porque no livro de Atos dos Apóstolos o Espírito Santo é mencionado muitas e muitas e muitas vezes. E Estevão, ele estava cheio do Espírito Santo. E ali se ajuntou o Sinédrio, aquele mesmo Sinédrio que julgou a Jesus, ou seja, condenou a Jesus, agora chamou Estevão para interrogar ele e julgar ele também. Mas ali, Estevão estava cheio do Espírito Santo. E aqueles 70 homens sábios, letrados, cheios da autoridade eclesiástica, diz ali a palavra de Deus, que eles não podiam contradizer Estevão, aqueles simples jovens. E o jovem Estevão calou a boca daqueles 70 homens. Eles não tiveram como responder, porque Estevão estava falando, ele ditou aquele discurso cheio do Espírito Santo e cheio de autoridade. E no final do discurso, ele repreendeu aqueles 70 homens e disse para eles assim: homens de dura cerviz, incircunciso de coração e de ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, como fizeram vossos pais. E diz aí que eles taparam os ouvidos, pegaram Estevão, tiraram para fora e apedrejaram a Estevão até a morte. Mas veja bem isso daqui. Quando Estevão estava sendo apedrejado, ele disse para eles: olha, eu vejo o céu aberto e o Filho do Homem, Jesus, em pé à direita de Deus. Ora, Jesus subiu para o céu, ele se sentou à direita de Deus, mas naquele momento que o seu servo, o primeiro mártir do cristianismo, estava sendo apedrejado até a morte, ele se levantou para receber ele. E não foi só isso. Estevão, ele citou aquela mesma oração que Jesus citou quando estava sendo crucificado antes de morrer. Jesus disse assim: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que faz. E naquele instante que Estevão estava sendo apedrejado, ele orou do mesmo jeito e disse assim: Senhor Jesus, não lhes impute este pecado. Somente um homem cheio do Espírito Santo pode fazer uma coisa dessa. Bom, mas finalizando aqui essa parte, aquelas pedradas que os judeus lançavam contra Estevão eram pedradas contra o próprio Espírito Santo. Eles jogaram aquelas pedras contra o próprio Espírito Santo, assim como quiseram jogar as pedras em Jesus. Agora eles estavam apedrejando um homem cheio do Espírito Santo. E como Deus se sente? O Espírito Santo se sentiu como sendo as pedradas contra ele mesmo, porque o sentimento de Deus é assim. Jesus deixou claro que uma pessoa que serve a ele, um discípulo seu,
qualquer mal que se fizer a essa pessoa, Jesus se sente como sendo para ele mesmo. E qualquer bem, qualquer coisa boa que se faz a uma pessoa que é discípulo de Jesus, Jesus se sente como sendo para ele mesmo. Agora vamos citar Saulo de Tarso. Quando Jesus desceu do céu para enfrentar Saulo de Tarso e converter ele, Jesus disse assim para ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? Só que Saulo estava perseguindo os cristãos, mas Jesus se sentiu como se fosse, como sendo para ele mesmo. Então o sentimento de Deus é assim: as pedradas, aqueles pecados, foi contra o próprio Espírito Santo. E ali estava concluído a rejeição ao Deus o Pai, a rejeição ao Filho e a rejeição ao Espírito Santo de Deus. Agora vamos finalizar com isso aqui. O que Deus escolheu ali? Deus escolheu sim. Porque a Bíblia diz que Deus colhe aonde não plantou, aonde não semeou. E sempre dizemos que Deus, ele escreve reto mesmo a linha sendo torta. Naquela ocasião que eles estavam apedrejando a Estevão e as pedradas também pegavam no Espírito Santo, Estevão fez aquela oração e Saulo de Tarso ouviu o Estevão perdoando os seus algozes, tá? E diz os historiadores, os estudiosos, que aquela oração feriu o coração de Saulo de Tarso, ou seja, aquela oração de Estevão quebrou a pedra do coração de Saulo de Tarso. Ele continuou perseguindo, mas os estudiosos dizem que a conversão de Saulo se deve àquela oração de Estevão, porque ele saiu dali sem entender o que significa um homem que foi apedrejado e ainda pediu a Deus perdão pelos seus algozes. E foi aí que chegou o dia do próprio Jesus se encontrar com Saulo de Tarso, e ele se converteu e depois se tornou o maior intérprete do cristianismo, sendo ele um fariseu, mas se converteu ao evangelho da salvação, se converteu a Cristo e foi o que foi. Então aqui, espero que esse comentário tenha lhe ajudado. Se você gostou, dê o seu like, nos ajude, não custa nada, e esse vídeo será entregue para mais pessoas. Deus te abençoe. Então está aqui. As pedradas foram contra o próprio Espírito Santo. Pecados contra o Espírito Santo. Aqui não foi uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfêmia nós já falamos na gravação passada. Mas aqui vamos continuar essas gravações. Espero que tenha lhe ajudado. Deus te abençoe ricamente.